tell you what. I'm gonna go to the bathroom and powder my nose. You sit here and think of something to say. I'll do that. Uma Thurman é uma atriz de teatro e cinema, modelo e filantropa. Ela já trabalhou com muitos diretores, mas foram os papéis nos filmes de Quentin Tarantino que trouxeram fama mundial para ela. Essa diva de Hollywood é caracterizada pela harmonia, talento e beleza, qualidades que ela não perdeu ao longo dos anos, como você vai ver nesse vídeo aqui. Mix Show apresenta Uma Thurman, como é a vida da estrela de Pulp Fiction e quanto ela ganha. Uma Karuna Thurman nasceu em 29 de abril de 1970 em Boston, nos Estados Unidos. O nome significa feliz e é em homenagem à deusa hindu Uma, e quem escolheu foi o pai dela, Robert Thurman, professor e especialista em religiões orientais e o primeiro americano a ser ordenado monge pelo Dalai Lama. A mãe de Uma é a baronesa Nana von Schleswig, uma famosa modelo e psicoterapeuta sueca. Uma foi a segunda dos 4 filhos do casal e também tem uma irmã do primeiro casamento do pai. Ela foi criada como budista e até passou 2 anos na Índia, mas a maior parte da infância foi em Amherst, Massachusetts, onde o pai dela trabalhava, e mais tarde a família se mudou para Woodstock, em Nova York. Quando criança, Uma vivia trocando de escola e é por isso que ela nunca ficava muito próxima dos colegas. Além disso, ela tinha muita vergonha de ter um nome incomum e queria mudá-lo, mas quando ficou adulta ela ficou orgulhosa do nome. Ela era muito mais alta do que os colegas de turma, que ficavam rindo da altura e das pernas compridas dela. Para esconder a magreza, ela usava roupas largas e parou de sorrir depois que ouviu que tinha um sorriso feio. Ela também tinha vergonha do nariz e dos olhos enormes, que, segundo ela, pareciam que tinham sido colados na cabeça e não tinham o tamanho certo. Mas aos 15 anos, tudo mudou, e de patinho feio, ela começou a virar uma garota bonita. Mais pra frente, foram os traços dela fora do padrão que se tornaram uma espécie de destaque dela. Quando estava na 8ª série, Uma descobriu o amor pela atuação. Isso aconteceu quando o papel dela de Abigail na peça The Challenge, de Arthur Miller, chamou a atenção dos caça-talentos, o que a ajudou a determinar a futura profissão dela. Ela queria ser modelo e atriz, aí largou a escola aos 15 anos e foi para Nova York estudar atuação com $300 que os pais deram para ela. Para pagar os cursos, ela tinha que trabalhar lavando louça e como garçonete. Ela fez um teste para uma agência de modelos e até apareceu na revista Glamour, além das capas da Vogue britânica. Ao mesmo tempo, ela ficava mudando de cidade em cidade tentando conseguir um papel no cinema. Em 1987, ela foi convidada para fazer o papel principal no suspense de baixo orçamento Kiss Daddy Goodnight. No ano seguinte, ela fez a comédia adolescente Johnny Bond Transa, a fantasia As Aventuras do Barão Munchausen e o drama de sucesso Ligações Perigosas. Quanto à vida pessoal dela, no fim dos anos 80, ela namorou por pouco tempo o milionário Steve Bing, o ator Don Johnson e o diretor Phil Joannou. Em 1990, ela fez a comédia Onde Está o Coração e apareceu como a esposa do escritor americano Henry Miller no filme bastante revelador Henry and June, Delírios Eróticos. Deep into each other we turned our hollowed eyes. Seems like poetry, sorta. O filme fez um grande sucesso e Uma começou a ser chamada de símbolo sexual dos intelectuais. Aí os diretores começaram a fazer fila para conseguir trabalhar com ela. Ela também passou por mudanças na vida pessoal. Ela se casou com o ator Gary Oldman. Ela só tinha 20 anos quando Gary tinha 32. E o casamento não durou muito não, só uns 2 anos. Entre os motivos oficiais do divórcio estavam a agenda lotada do casal e a personalidade incompatível deles, mas segundo rumores, o verdadeiro motivo foi o alcoolismo dele. Mais tarde, Uma falou que o casamento foi um erro, mesmo admitindo que Gary foi o primeiro amor verdadeiro dela.
Em 91, ela apareceu no filme de aventura para TV Robin Hood, o herói dos ladrões. E um ano depois, ela começou um breve romance com John Cusack. Logo depois, ela teve um relacionamento com Richard Gere no set do suspense Final Analysis. Mas a faísca entre eles se apagou tão rápido quanto começou. Na mesma época, ela apareceu em Jennifer 8, A Próxima Vítima. Os lucros dos dois filmes foram bem curtos, mas eles renderam a ela $200 mil cada um. Um ano depois, ela apareceu com Robert De Niro no filme Uma Mulher para Dois. Segundo rumores, ele e Uma tiveram um breve caso no set. Os críticos foram favoráveis a esse trabalho e ela recebeu $250 mil, diferente do próximo papel dela em Até as Vaqueiras Ficam Tristes, que também rendeu um cachê parecido. Mas Uma Thurman ficou famosa mesmo depois do lançamento de Pulp Fiction de Quentin Tarantino em 1994. Now I want to dance, I want to win, I want that trophy. So dance good. All right. Muitas atrizes fizeram teste para o papel de Mia, mas quando Quentin conheceu Uma, ele sentiu que ela era a própria Mia. A própria Uma ficou extremamente intrigada com o roteiro do filme e não conseguia se convencer a assinar o contrato, mesmo sabendo muito bem que tinha uma fila enorme para o papel. Mas depois deles jantarem juntos em um restaurante, a incrível energia e entusiasmo de Tarantino conquistaram ela. Para ela, parecia que eles já se conheciam há uns 100 anos, e ela finalmente concordou. A dança de Uma com John Travolta virou um ícone do cinema norte-americano, assim como o próprio filme, é claro. Uma recebeu $300 mil pelo trabalho e foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Naquele momento, tinha muitos rumores fora das telas sobre um relacionamento dela com Tarantino. Falavam que eles estavam tendo um caso, mas ela disse que se ele não fosse um bom amigo dela, ela não ficaria nem 5 minutos com ele. Mas o fato dela ter se tornado a musa de Tarantino é indiscutível. Pelos trabalhos seguintes nos filmes Um Encontro para Sempre e Brincando de Seduzir, Uma recebeu $300 mil. Durante as gravações desse último, ela começou a namorar o ator Timothy Hutton, mas logo vieram boatos sobre um caso dela com o editor William Sieghart. Uma então participou da comédia Feito Cães e Gatos, que rendeu a ela $500 mil, e no ano seguinte ela estrelou Batman e Robin, e a fantasia distópica Gattaca, contracenando com Ethan Hawke. You're the only one who watches every one of them. If you're going to pretend like you don't care, don't look up. Esses dois filmes deixaram ela $10 milhões mais rica. Vale dizer que logo depois que as filmagens terminaram, Uma e Ethan se casaram. Segundo rumores, ele já tinha pedido ela em casamento 2 vezes, mas ela recusou. No casamento, ela estava grávida de 7 meses. E em 98, eles tiveram uma menina chamada Maya. Com uma criança pequena no colo, Uma não aceitou projetos exaustivos de alto orçamento. Em especial, ela teve que recusar o papel de Éowyn na trilogia O Senhor dos Anéis, que ela diz que foi uma das piores decisões que ela já tomou. Enquanto isso, no mesmo ano, ela encarnou uma agente secreta no suspense de espionagem Os Vingadores, faturando $8 milhões, mesmo o filme sendo um fracasso de bilheteria. E ela também apareceu na adaptação para o cinema do romance Os Miseráveis de Victor Hugo. Is something wrong? Read it. I don't know how. Would you read it to me? Well, I'm learning myself. We're a fine pair. Em 99, ela aumentou a lista de filmes dela com o filme Poucas e Boas. O ano de 2000 trouxe um papel principal e um cachê de $2 milhões pelo drama histórico e biográfico ficcionado Vatel, Um Banquete para o Rei, além da adaptação para o cinema do romance do escritor americano Henry James A Taça de Ouro. Depois vieram Amargo Reencontro e Dramas e Sonhos, lançados em 2001. Em 2002, ela apareceu no filme de televisão Hysterical Blindness. E com esse trabalho, ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz na Televisão. E logo depois saiu o filme O Pagamento, trazendo para Uma um cachê de $12,5 milhões. Enquanto isso, Tarantino terminou de escrever o roteiro de seu novo projeto Sangrento,
que ele e Uma criaram quando estavam fazendo Pulp Fiction, mas como ela estava grávida do segundo filho, eles adiaram em 1 ano as filmagens. Ela teve um filho, Levon em 2002, e depois de uns meses ela estrelou o filme de ação Kill Bill. I would have to kill you. Go up to Nikki's room, kill her. Then wait for your husband, the good Dr. Bell, to come home and kill him. That would be even, Vernita. That'd be about square. Para poder fazer isso, ela teve que entrar em forma muito rápido e fazer uma dieta rigorosa. Além disso, ela treinava de 5 a 8 horas por dia, porque teve que aprender várias artes marciais ao mesmo tempo. Como resultado, ela perdeu 11 quilos em 1 mês e meio e dominou técnicas que ela nunca tinha sonhado. O filme foi um sucesso e a continuação também, que foi lançada em 2004. But I have only one more. The last one. The one I'm driving to right now. Mas isso não aconteceu no melhor momento da vida dela. Naquela época, ela se divorciou de Ethan, que a tinha traído com a babá dos filhos. Além disso, no set, por culpa de Tarantino, ela quase morreu, o que afetou o relacionamento deles. Em vez de trabalhar com uma dublê, ele exigiu que Uma dirigisse um conversível apertado e pouco funcional. Um dos técnicos deu a entender que o carro que ela já não queria dirigir tinha um problema, mas Tarantino foi muito insistente e garantiu que, em primeiro lugar, o carro estava em boas condições e, em segundo lugar, ela mesma tinha que correr numa estrada de areia e cascalho a 600 km por hora, porque só assim o cabelo dela ia balançar no vento do jeito certo. Durante a tomada, Uma perdeu o controle e bateu em uma árvore, sofrendo lesões no pescoço e nos joelhos, que ainda a incomodam. Aí as filmagens foram interrompidas por várias semanas, mas ninguém teve pressa em se declarar culpado. Os chefes da Miramax culparam o produtor Harvey Weinstein pelo acidente, que culpou Tarantino por tudo. Uma ficou muito brava com os dois e exigiu uma cópia da gravação do acidente, mas não deram. Tarantino só mostrou essas imagens para ela 15 anos depois. Kill Bill ofendeu a ela 24 milhões de dólares e vários prêmios de cinema. Na vida pessoal, as coisas também começaram a melhorar. Naquela época, ela estava saindo com André Balash, um rico empresário e dono de hotel dos Estados Unidos. O relacionamento deles correu bem até 2006, eles até ficaram noivos, mas com o tempo as coisas começaram a esfriar, mesmo ele várias vezes tentando ficar com ela. Um dos episódios mais desagradáveis da vida dela naqueles anos foi o assédio de um stalker. Ele ficava caçando Uma e mandando bilhetes de amor e fotos assustadoras para ela e para as pessoas ao redor dela. Ficava esperando ela do lado de fora da casa dela para tentar fazer contato. Tudo isso, junto com as audiências no tribunal, durou cerca de 8 anos e só em 2011, depois de cumprir pena, o cara se declarou culpado e concordou em não perseguir mais ela. Enquanto isso, em 2005, saíram vários grandes filmes com a participação de Uma. A comédia Be Cool, o outro nome do jogo, o drama romântico Terapia do Amor e o musical Os Produtores. Enquanto ela recebeu 3 milhões pelo primeiro, com os outros dois ela faturou 12 milhões de dólares cada um. Ela também apareceu na série de televisão adolescente The Naked Brothers e dublou um personagem da versão em inglês do desenho Coach Nausicaa, do Vale do Vento. Em 2006, a galera curtiu Uma na comédia de super-heróis Minha Super Ex-Namorada, e ela faturou um recorde de 14 milhões de dólares. Mais tarde vieram as filmagens do drama Sem Medo de Morrer. Nesse mesmo ano, a atriz recebeu o título de Cavaleira da Ordem das Artes e Letras da França. Em Londres, no verão de 2007, os paparazzi pegaram Uma na companhia do ator David Wyke. Eles pareciam muito felizes, mas o relacionamento durou pouco. Eles se separaram no mesmo ano. E já na Semana da Moda de Milão, ela apareceu com o financista milionário Arpad Busson, e eles anunciaram um noivado em 2008. Nesse mesmo período, ela fez a comédia Marido por Acaso, e também participou da série de TV britânica Minha Cama de Zinco, e do filme para toda a família Um Natal dos Muppets, Cartas pro Papai Noel. No ano seguinte, ela estrelou Uma Mãe em Apuros, que foi um fracasso de bilheteria, e terminou o noivado com Busson. Segundo rumores, isso foi por conta da ansiedade deles por estarem sempre longe um do outro. Uma morava em Los Angeles e Arpad em Londres. Mas pro deleite dos fãs, eles voltaram em 2010, e seu favorito lançou Como Ganhar Seu Coração e a fantasia de bilheteria Percy Jackson e o Ladrão de Raios, em que Uma interpretou Medusa Gorgon.
Sooner or later, you will open those eyes. The temptation to look at me is too hard to resist. Para entrar melhor nesse estilo, ela aprendeu a interagir com cobras com a ajuda de um domador. Ela também processou a Handmade Films pelo novo filme Eloise em Paris. Era para ela receber 4,5 milhões e 10% das taxas de bilheteria. Só que por vários motivos eles viviam adiando o início das filmagens. E como ela recusou outros trabalhos para fazer esse projeto, ela exigiu uma multa de 9,6 milhões de dólares. A empresa decidiu que era mais barato terminar o filme do que pagar esse valor, só que ninguém nunca viu esse filme até hoje. Em 2012, os fãs curtiram o lançamento do drama Bel Ami, O Sedutor, e da comédia Um Bom Partido, e a aparição de Uma como atriz convidada na série de televisão Smash. Enquanto estava trabalhando nela, Uma estava grávida de 3 meses do noivo Arpad Bruson. Nesse mesmo ano, ela fez o filme Selvagens, mas eles cortaram todas as cenas com ela. Em julho, nasceu a terceira filha dela, Luna. Mas o nascimento de Luna não uniu os pais, e quando ela tinha 2 anos, eles se separaram de vez. A separação acabou em briga. Eles ficaram vários anos lutando pela custódia da menina e o cara espalhou vários boatos obscenos sobre Uma. Depois de um tempo, o tribunal ficou do lado dela. Ela apareceu no almanaque de comédia para maiores, lançado no inverno de 2013, num episódio chamado Um Encontro de Super-Herói. Ela também fez uma participação especial e brilhante no aclamado filme de Lars von Trier, Ninfomaníaca. 2014 foi um ano de curtas para Uma Thurman. Ela fez 3 ao mesmo tempo. Ela também participou da dublagem de um episódio do desenho American Dad. Nesse mesmo ano, com um vestido luxuoso, mas descalça, ela apareceu no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes de mãos dadas, toda fofa com Tarantino. E aí reacenderam os rumores sobre um romance deles. Eles alugaram a mesma casa para os dois e apareceram juntos em todos os eventos, mas nem ela nem ele confirmaram ou negaram o relacionamento. No ano seguinte, ela estrelou a comédia Pegando Fogo e a minissérie The Slap. Ela fez um papel secundário na série de televisão de 2017 Imposters e estreou na Broadway em The Parisian Woman, fazendo o papel principal nessa peça. Em outubro, Hollywood foi abalada pelo escândalo de Harvey Weinstein e começou o movimento Me Too, e Uma ganhou coragem para contar a história dela também. Ela falou das várias tentativas muito agressivas de assédio de Weinstein. Aliás, no começo Tarantino não acreditou na história dela, por isso eles ficaram vários anos sem se falar. Em junho de 2018, Uma solicitou a cidadania sueca, dizendo que sempre tinha se sentido sueca e sonhava em se mudar para a pátria histórica dela. Enquanto isso, o Festival de Cannes organizou uma exibição do suspense de Lars von Trier com a participação de Uma, A Casa que Jack Construiu. Ela também fez o filme de comédia e ação Um Golpe Quase Perfeito e o suspense Por um Corredor Escuro. Em 2019, ela apareceu na série de televisão Chambers, e a filha dela, Maya, estreou no filme de Tarantino Era Uma Vez em Hollywood. E Uma e Quentin apareceram juntos numa exibição especial, mostrando que eles estavam se dando bem então. Em agosto, ela se juntou a empreendedores conhecidos e investiu uma pequena quantia no desenvolvimento da Pristine Capital, uma empresa especializada em tecnologias avançadas. Dizem que ela ganhou mais ou menos 60 milhões de dólares com esse negócio. Em 2020, foi lançada a comédia com ela, Em Guerra com o Vovô. E Uma conheceu um novo amor, o arquiteto Peter Sabat, mas infelizmente o romance deles durou pouco. Souberam que eles se separaram no verão de 2021. Mas ela não ficou muito tempo livre e desimpedida. Ela logo começou a sair com Justin Smith, CEO da Bloomberg. No outono desse mesmo ano, ela se manifestou contra a lei anti-aborto do Texas e também falou sobre o seu segredo mais obscuro e a decisão mais difícil da vida dela. Pela primeira vez, ela admitiu publicamente que tinha encerrado uma gravidez no início da carreira, reforçando que não se arrepende, porque se tivesse ficado com a criança, não ia conseguir nem ser uma atriz famosa nem uma excelente mãe. Aliás, por causa de problemas de circulação, os médicos não recomendaram que ela desse à luz então. Apesar disso, ela teve 3 filhos. Em 2022, Uma apareceu na série de TV Super Pumped e no musical A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood.
Ela também participou da série Suspicion, interpretando uma empresária de sucesso que teve um filho sequestrado. Listened to your advice like I always do, and I decided to go another way. Can I ask why? Right now, this is the only thing I can control. You sure about that? It's not exactly an unfamiliar scenario. Em 2023 saiu o thriller The Kill Room, que além de Uma também contou com a filha dela, Maya. Atualmente ela está trabalhando no filme de ação The Old Guard 2 e também está envolvida no projeto de ficção científica Tau 74. Em 2016 ela foi escalada para o papel de freira professora e também produziu o drama Girl Soldier, baseado em eventos reais. As filmagens foram adiadas por causa de problemas de financiamento, mas o filme em breve vai poder ser apresentado. Nas horas vagas, ela pratica yoga, cuida do jardim, brinca com cachorros e faz tricô. Fumante inveterada, há muitos anos ela vem tentando se livrar desse mau hábito, e por causa da claustrofobia, ela evita ficar em lugar fechado. A fortuna atual dela é de 45 milhões de dólares. Além de fazer filmes e investir em negócios, os contratos de publicidade também trazem bons lucros para ela. Em vários momentos, ela foi o rosto de muitas marcas conhecidas. Por exemplo, a imprensa francesa de cosméticos Lancôme, que também foi processada em 15 milhões de dólares depois deles usarem o nome e a foto dela em anúncios depois do contrato terminar. A empresa britânica de telecomunicações Virgin Media, o relógio Tag Heuer, Givenchy, Schweppes, Louis Vuitton e as marcas de roupa e calçados Marco Polo e FitFlop. Ela doa regularmente parte dos ganhos para vários projetos de caridade e também é membro do conselho de administração da Room to Grow, uma organização de caridade que melhora a vida de crianças nascidas na pobreza. Agora vamos passar pelas casas dela. Junto com Ethan Hawke, ela era dona de uma mansão em Sneedance Landing, em Nova York. Eles tinham comprado a casa construída em 1750 em 98 por 4,4 milhões de dólares e venderam depois de um ano mais ou menos por 4,6. Em 2016, ela colocou à venda um apartamento de 260 metros em Nova York com 5 quartos e 3 banheiros. Os apartamentos de Manhattan, que são 2 combinados em um, eles tinham comprado um por um vários anos antes. Os quartos são decorados principalmente em cores claras com detalhes em marrom ou preto, que são os móveis ou a decoração. Lá tem uma sauna, uma lareira a lenha, tetos de 3 metros e uma pequena varanda. Ela pediu 6 milhões e 250 mil por esse imóvel, mas depois de receber várias ofertas, ela vendeu por 6 milhões e 608 mil. Em uma entrevista, ela admitiu que a decisão de vender esse apartamento não foi fácil. Ela tinha se mudado para lá depois do divórcio de Ethan Hawke e os filhos cresceram lá. Em 2013, ela comprou da escritora Barbara Taylor Bradford uma casa espaçosa na famosa cooperativa River House, por 10,3 milhões de dólares. O apartamento de 13 cômodos, para onde ela se mudou com os filhos depois de reformá-lo, tem 4 quartos e 4 banheiros. No interior tem 2 lareiras reais que são aquecidas com madeira. Também tem uma cozinha, sala de jantar, bar, biblioteca, sala de estar e até uma lavanderia privada, e janelas com vista para o East River. Em 2018, relataram que ela estava planejando vender esses apartamentos. Uma também gosta de ficar na casa dos pais em Woodstock. Essa construção incomum de 2 andares é decorada em estilo indo-tibetano. Ela tem 3 carros, uma BMW Série 7 e uma Range Rover 2 em branco e preto. Ela também fez propaganda do carro Alfa Romeo Juliet e em 2012 da BMW i8 Spider em Nova York. Apesar das difíceis reviravoltas na vida pessoal, Uma Thurman continua sendo um padrão para muitos fãs do trabalho dela. Ela faz tudo de forma brilhante, seja criando os filhos, lutando kung fu nos filmes ou participando da vida pública. Ela explica o sucesso dela dizendo que não tem medo de experimentar e nunca desiste de algo se não dá certo. Você curte essa filosofia dela? Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.